Olá, meu nome é Paulo César Coelho, eu sou médico com mestrado em medicina e leciono fisiologia e farmacologia há 31 anos. E venho, a partir desse vídeo, convidar vocês a ir no mundo maravilhoso da fisiologia. Bem, vamos começar pelo começo. E se a gente vai estudar fisiologia, a gente precisa saber o que é realmente fisiologia, qual a relação do conceito de fisiologia com o conceito de saúde e doença e também entender qual a importância disso no curso médico e nas outras áreas da saúde. Então vamos lá. A fisiologia, se eu perguntar à maioria das pessoas que tem um conhecimento maior ou menor sobre o tema, vai dizer que fisiologia é o estudo do funcionamento do corpo, funcionamento dos órgãos, dos sistemas, ou seja, a tônica será a mesma. Pode ter variações da forma de se expressar, mas a tônica é a mesma. Estão errados? Não, estão corretos, mas não estão exatos. Então, qual seria o conceito exato da fisiologia? Fisiologia é o estudo da regulação da homeostase, dos mecanismos que mantêm o indivíduo em equilíbrio. É claro que para isso os órgãos entram em ação com seus funcionamentos e suas articulações, mas com exatidão é o estudo da regulação da homeostase, como o organismo se mantém em equilíbrio. Para a gente entender melhor da onde vem esse conceito, nós temos que fazer uma viagem ao tempo e lá onde os evolucionistas acreditam que surgiram a vida no nosso planeta. Segundo os evolucionistas, a vida começou unicelular no mar primitivo. E aí esse ser unicelular, para ser considerado vivo, ele teve que resolver duas questões. Uma, se reproduzir. Não adianta você ter um ser vivo, bonito, funcionante, todo legalzinho, e morrer nele, acabar nele. É claro que eu não estou falando de indivíduos, estou falando de um coletivo. Então, para o coletivo, ele precisa se reproduzir. Isso é a cargo da biologia, ou melhor dizendo, da bioquímica molecular, que não nos interessa agora. Agora, a outra questão que ele teve que se resolver para ser considerado vivo foi a de produzir energia. Produzir energia para quê? Para manter suas estruturas e seu funcionamento. E como é que ele produzia energia? Ele pegava material, chamado de nutrientes, do caldo do mar primitivo, ou seja, do meio ambiente, do meio externo, e introjetava para si. Fazia uma série de reações químicas, chamadas de reações metabólicas, e aí produzia finalmente energia que mantinha ele íntegro e funcionante. Ele tinha um ônus era produzir um lixo. Esse lixo ele não podia guardar, e aí ele jogava para onde? Para o mar primitivo, para o meio ambiente, para o meio externo. Então, para que ele mantivesse uma boa produção energética, o meio ambiente, o meio externo, o mar primitivo, tinha que se manter em equilíbrio no que se refere aos nutrientes e às escórias. Não poderia ter falta de nutrientes, senão a energia ficaria comprometida, mas também não poderia ter excesso, que isso também poderia sobrecarregar as reações e produzir um monte de danos. As escórias também não poderiam se acumular. O mar primitivo tinha que dar um jeito nessas escórias. Porque se ficasse acumulando, aquilo retornaria. Dependendo da escória, produziria também alguns danos. E, em última análise, se começasse a acumular muita escória, seja ela qual for, se a gente for lembrar lá do segundo grau do ensino médio das leis de reação das massas, ele iria bloquear a sua própria produção, que em última análise, bloquearia a produção de energia. Então, as escórias não poderiam estar em excesso. Algumas escórias têm até uma importância no meio ambiente, favorecendo aí o funcionamento dessa célula. Então, ela também não poderia estar aquém, ela não poderia estar muito abaixo. De repente, determinadas escórias, numa dada quantidade, mantêm um pH da água propício ao funcionamento daquele ser que estava ali mergulhado. Então, quando ela ficasse muito abaixo, também daria problemas. Então, para ele se manter funcionante, ele precisava que tenha um equilíbrio de escórias e nutrientes nesse mar primitivo. Só que o mar não é mais primitivo, muitos desses seres vivos saíram do mar, não vivem mais no mar, e no nosso caso, que é o foco de interesse, que é o humano, as células se agruparam em tecidos, que se agruparam em órgãos, e aí a coisa ficou muito mais sofisticada. Porém, cada célula, do dedão do pé até o neurônio, ele continua tendo o mesmo problema dos seres unicelulares.
lá do mar primitivo. Eles precisam produzir energia e eliminar o lixo da produção de energia. Agora, da onde que eles pegam os nutrientes? Bem, eles pegam o nutriente se as células, como as hemácias que estão dentro do vaso sanguíneo, vão pegar os nutrientes diretamente do líquido intravascular e jogar seu lixo para o líquido intravascular. E a maioria das células que não estão dentro dos vasos sanguíneos fazem isso com o líquido intersticial. Eles pegam o nutriente do líquido intersticial e jogam fora as escórias, o lixo, para o líquido intersticial. Muito bem, então o líquido intersticial e o líquido intravascular, que compõe o que a gente chama de líquido extracelular, que está fora da célula, está representando o meio externo, o meio ambiente lá do ser primitivo, em última análise, o mar primitivo. E isso é verdadeiro, tanto que Claude Bernard, que é um dos pais da fisiologia, que é uma ciência de vários pais, chamava esse líquido extracelular, bem lá no início, quando ainda não tinha esse nome de líquido extracelular, porque nem sabia que dentro da célula tinha líquido, ele chamava de meio interno. Então, resumidamente, a gente já pode concluir que a fisiologia, né, seria a arte de manter, né, esse meio interno, ou seja, o líquido extracelular, em equilíbrio. Um equilíbrio estático, porque você, tanto as escórias quanto os nutrientes, tem que ter uma quantidade mínima e uma quantidade máxima. A variação tem que ficar ali, entre essa quantidade mínima e essa quantidade máxima, porque caso contrário, as células ficariam disfuncionais na sua produção de energia e isso levaria a doenças, e que se mantivesse, levaria ao óbito, à morte. Então, para se manter vivo e adequado, esse equilíbrio do meio interno, representando o meio externo lá do início da vida, ele tem que ser mantido, e esse equilíbrio é chamado de homeostase ou homeostasia. Só que aí nós temos um outro tipo de problema. A todo momento a gente está se agredindo, quer pelas nossas emoções, quer por vírus e bactérias, parasitas e outros micro-organismos que insistem em nos atacar, quer por radiação, luminosidade, temperatura. A todo momento esse meio interno é convidado a se modificar, a sair do padrão. Mas bravamente a gente consegue, na maioria do tempo, mantê-lo dentro do padrão, porque os órgãos se articulam e funcionam adaptativamente a cada tipo de agressão para manter esse equilíbrio. E aí, esse é o verdadeiro objeto de estudo da fisiologia. Como é que esses órgãos funcionam e se articulam frente aos diversos estímulos que acontecem no dia a dia, a todo momento, para manter o equilíbrio do meio interno. Por isso que o conceito mais exato de fisiologia seria o estudo do mecanismo que mantém o meio interno em equilíbrio, ou seja, estudo de como os órgãos se articulam para manter a homeostase, a homeostasia. Qual a importância disso para a medicina? Bem, o médico, ele tem entre seus objetivos fazer diagnósticos de agravos à saúde, o quanto agravou, e propor medidas e acompanhar, avaliar medidas que tragam novamente o indivíduo com o agravo à sua saúde à recuperação, que ele retorne ao seu estado de equilíbrio. Logo, ele tem que conhecer a fisiologia, porque em última análise o cara está desequilibrado, está funcionando por mecanismos doentios, mecanismos fisiopatológicos, que é como você funciona mal, mas está funcionando, e aí ele quer recuperar, trazer de volta para os mecanismos fisiológicos, é manter o equilíbrio e fazer com que os mecanismos que falharam voltem a funcionar para manter o indivíduo dentro de um dado equilíbrio. Logo, para ele, o que ele deseja é que o indivíduo esteja fisiologicamente bem. O que ele deseja é reforçar os mecanismos fisiológicos. Como é que nós vamos fazer isso se a gente não conhece esses mecanismos? Temos que conhecer esses mecanismos para entender aonde estão alterados e como corrigi-los. Também, quando ele age na promoção de saúde e na prevenção das doenças,
né? Ele tem que conhecer os mecanismos etiopatogênicos, os mecanismos que podem se estabelecer desequilíbrio independente dos mecanismos fisiológicos. Ele também precisa conhecer muito bem a fisiologia para ele saber aonde intervir e fortalecer os mecanismos fisiológicos para que a doença não se estabeleça, no caso da prevenção, ou para que a saúde continue sendo mantida. Então a fisiologia é fundamental. Não se pode ser médico, seja qual for a especialidade, qual a área de atuação, qual o público-alvo, qual o paciente-alvo, melhor dizendo, se a gente não tiver um conhecimento sólido, mantido e atualizado da fisiologia. Senão, é um engodo. Da mesma maneira, a semiologia, que é a forma como o nosso organismo se expressa quando está doente, como ele se comunica para dizer que doença ele tem. A gente vai entender melhor essa semiologia, que também deve ser um conceito que deve acompanhar um médico, né? Um conhecimento que deve acompanhar o médico por toda a sua vida, né? A gente consegue entender a fala se a gente entender como é que funciona normalmente, para a gente poder até compreender melhor, interpretar melhor o que ele está nos dizendo. Então, esse é um dos motivos da gente estar sempre atualizado, sempre renovando, sempre reforçando os conhecimentos de fisiologia, não só na área médica, como em todas as áreas da saúde, que em menor ou maior grau as pessoas vão utilizar. Bem, como vão desenrolar as nossas atividades? A fisiologia vai ser abordada a partir de fisiologia geral, em que nós vamos estudar, vamos aprofundar a fisiologia da homeostasia, né, os conceitos de homeostase e conceitos correlatos. Vamos ver o compartimento de líquidos orgânicos, a bioeletrogênese, a transmissão sináptica e a contração muscular. Também uma parte de equilíbrio ácido básico e metabolismo. A partir daí, vamos começar a passear pelas fisiologias dos sistemas e vamos ver todos os sistemas sem deixar nada de lado. Ele será composta de uma parte audiovisual, em que nós vamos nos comunicar numa linguagem descomplicada, né? Sintética, descomplicada, sempre associando com situações do dia a dia e dando as ligações com as situações patológicas também, quando necessárias, uma linguagem que descomplique, que faça todas as pessoas, não importa o nível de conhecimento ou o objetivo dela, que elas entendam. Entendam para depois aprofundar numa parte escrita, né, em que será disponibilizado junto com a parte audiovisual, e ali você vai aprofundar dentro do seu interesse, mas já fez a revisão, já fez a visita pela parte introdutória audiovisual. Então, vamos lá, vamos começar essa viagem pelo mundo maravilhoso da fisiologia, é o convite que eu lhe faço agora. Um beijo no coração de todos.